fazer então a leitura de nosso catecismo no domingo 41. Nós temos perguntas e respostas muitíssimo importantes que falam sobre o sétimo mandamento da lei de Deus. A pergunta 108 nos diz assim: o sétimo mandamento é não adulterarás, certo? Então vem a pergunta 108. O que nos ensina o sétimo mandamento? Que toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Por isso devemos abominá-la de todo o coração e viver de maneira pura e disciplinada, tanto dentro quanto fora do santo matrimônio. E a pergunta 109. Nesse mandamento, Deus proíbe somente o adultério e pecados vergonhosos semelhantes? Resposta: não. Desde que somos corpo e alma, templos do Espírito Santo, é a vontade de Deus que nos conservemos puros e santos. Por isso, ele proíbe todas as ações impuras, gesticulações, palavras, pensamentos, desejos e tudo aquilo que possa nos induzir à impureza. Então, temos um texto muito importante do Catecismo nos ensinando, não é, o que o sétimo mandamento, não é, está nos exigindo, digamos assim. O que Deus nos ensina com o sétimo mandamento? E aprendemos aqui que não adulterarás é muito mais do que as questões do casamento, por exemplo. Não é somente uma pessoa casada que adultera quando trai o seu cônjuge, mas na verdade isso refere-se à vida de pureza como um todo. Temos que pensar então a respeito deste princípio para a nossa vida. Antes de então ouvirmos o sermão, vamos cantar um salmo, o Salmo 119, que fala justamente sobre a pureza, não é? O caminho para guardarmos a pureza, que é observar a lei do Senhor. Mateus capítulo 5, apenas do versículo 27 ao 30. Nesse contexto, Jesus está ensinando aos seus discípulos justamente sobre os mandamentos, não é? E nesse trecho ele vai abordar justamente o sétimo mandamento. Mateus 5, do 27 ao 30, que diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Até aqui, irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, hoje estaremos refletindo mais um pouco sobre o sétimo mandamento da lei de Deus. Mas a leitura que fizemos agora do Evangelho de Mateus parece muito mais dura do que a simples ordem não adulterarás. Jesus fala isso, mas ele faz outras explicações da verdade. Jesus usou palavras fortes aqui, pois ele, além de aplicar este mandamento às questões morais externas, aplicou também ao coração. Ou seja, nem mesmo os nossos desejos mais íntimos, aquilo que pensamos e fantasiamos, escapa ao que Cristo ensinou a respeito do sétimo mandamento. Olha só. Ele falou sobre arrancar o olho ou a mão, se estes nos fazem pecar, tropeçar. E falou sobre o terrível destino daqueles que se mantêm em imoralidade. Quando olhamos para o nosso catecismo, nós vemos o texto anteriormente, nós podemos ver também que a explicação não parece tornar a questão mais simples, pois os autores do catecismo foram igualmente rigorosos em ensinar sobre este mandamento. Este é um mandamento que fala sobre pureza. Lembra do que eu falei? Quando o Senhor fala não cometam adultério, ele não está apenas tocando na questão do casamento, mas sobre a pureza. Mas parece que em nossos dias viver em pureza tornou-se um desafio ainda maior, irmãos. É claro que em todas as eras, desde o começo do mundo, após a queda, o homem é pecador e, portanto, depravado em sua natureza.
E sabemos que as culturas pagãs antigas representaram um grande desafio para o povo de Deus. E sabe por quê? Porque toda a religiosidade pagã daquele contexto sempre esteve entrelaçada com a sexualização. E tudo era ligado a isso. E o povo de Deus foi tentado, e muitas vezes por causa dos atrativos sexuais das falsas religiões, não é? Caíram em idolatria. Então olha só como isso era complicado. Por isso não foi fácil para eles, irmãos. E assim também não podemos, não é, exigir ou esperar que seja fácil para nós, tá? Do mesmo jeito, nós também somos tentados. Nossos olhos podem representar grande perigo para a nossa vida, pois existem muitas belezas que nos atraem. Muitas belezas. Mesmo que estas belezas estejam distorcidas e completamente fora do seu devido lugar, e são vulgarizadas. Isso nos tenta também. Vamos observar um pouco a sociedade, não é? Como a sociedade tem se tornado cada vez mais impura. Vocês já viram fotos de pessoas que viveram, por exemplo, nos anos 50? Alguém já viu alguma foto assim antiga, década de 50? Ou então já viram um quadro antigo que retrata justamente a forma como as pessoas se vestiam há 200 anos atrás, ou há 100 anos atrás, há 200 ou há 500 anos atrás? Ora, eram todos pecadores como nós e tinham também seus desafios e tentações, mas devido à influência cristã, havia uma preservação maior da imagem das pessoas. Havia pudor e muito mais cuidado, mesmo para aqueles que eram também pecadores como nós. É claro, não é, que o pecado acontecia, obviamente. A impureza, como já falei anteriormente, sempre esteve presente a partir da queda. Não devemos então ter a ideia de que depois da queda houve uma geração antes da nossa, não é, que pecava menos ou que era mais pura, essencialmente falando. Não. Tá? Então, mesmo pensando na antiguidade, nas pessoas mais conservadoras, eram todos pecadores como nós. Então, sempre lembremos disso. Mas é necessário falar também que em nossos dias o mundo tem encontrado novas maneiras de acentuar o pecado e a impureza. A indústria produtora de cultura está sexualizando tudo, para que nos vejamos cercados de impureza. Vivemos então na geração da sensualidade, do culto ao corpo, onde pessoas de mente hiperdepravadas produzem as séries e os filmes que nós assistimos, produzem as músicas que poluem nossos ouvidos e fazem roupas, por exemplo, para usarmos. Tudo está ligado a isso, a moda, a música, séries, filmes, a arte no sentido geral. Ou seja, o paganismo, ele continua vivo com a sua sexualização, porque ele tem ótimos clientes. Quais são os clientes do paganismo, do velho paganismo com sua promiscuidade sexual? Os nossos desejos mais impuros. A humanidade gosta disso. Esta é a nossa realidade, então nós não podemos negá-la, meus irmãos. No entanto, aprendemos na palavra de Deus um caminho excelente, um caminho totalmente diferente do mundo, para podermos seguir na vontade de Deus e rejeitarmos assim aquilo que o mundo propõe. Cristo nos ensina neste mandamento a buscarmos a pureza, tanto no coração, isso é um detalhe muito importante, como em nossa maneira de viver. Porém, precisamos admitir que não é fácil andar pelas ruas, não é? E notar como que a nossa cultura está. Nós andamos pelas ruas, não é? Vamos ficar um pouco espantados às vezes, porque cada vez mais surgem roupas novas que são cada vez mais curtas, cada vez mais curtas. Não é uma coisa fácil para nós. Não é fácil, não é? Eu sei que às vezes parece, mas isso é muito forte, são palavras fortes, pastor. Eu entendo, mas a verdade é que nós sabemos que é assim. E por causa disso, a beleza, por exemplo, que era reservada para o casamento, onde homem e mulher desfrutam um do outro, não é? Na sua intimidade, agora tornou-se algo público. Aquilo que deveria... A beleza, pensando em sexualidade mesmo, que pertence ao contexto do casamento, onde homem e mulher se pertencem mutuamente e desfrutam desses benefícios, agora tornou-se público. Todo mundo tem que ver. Ou seja, as pessoas vivem por aquela filosofia de tudo o que é bonito é para se mostrar. E assim, o mundo
anda na sensualidade e muitas vezes agindo, não é, como não deveria agir, contrário nesse sentido aos princípios da palavra de Deus, agindo por impulso. Ora, nós somos seres humanos, nós raciocinamos, somos seres morais. Nós temos que ter consciência do que nós fazemos, de como nos vestimos, do que falamos, o nosso vocabulário, tudo deve ser pesado por nós. Entende? Mas parece que hoje não há muita importância com relação a isso. E cada um aqui sabe muito bem. Talvez alguém desavisado pode dizer bem assim, não, o senhor está exagerando. Não, é só olhar, é só andar na rua. Ande na rua e você verá. As famílias têm que andar assim. Homens casados, mulheres casadas, às vezes estão andando na rua e precisam o tempo todo desviar o olhar, porque não há respeito nenhum. É até complicado ficar pensando no que pode acontecer daqui a 10 anos, em como será a vida das pessoas. Mas Jesus, o que ele ensina aqui realmente é algo muito peculiar. Ele fala, se um homem, observem bem, observem a cultura e como ela é sexualizada, ela é sensual, é uma cultura sensual, mas observe o que Cristo está dizendo aqui. Ele está dizendo, se um homem olhar para uma mulher e a desejar, ou seja, no coração, já adulterou. O mandamento não fala apenas de uma ação, não é? Da prática em si, mas também daquilo que o homem deseja. Isso vale também para as mulheres, que de repente desejam um homem que não o seu próprio marido. Então vejam o desafio, não é, que isso representa para cada um de nós. Não é fácil, então. Não sabemos onde isso vai parar realmente. Não é nem bom imaginar, às vezes, não é, onde isso pode parar, porque senão vamos querer sair da sociedade. Não é? Porque realmente é desafiador observar como o mundo anda e observarmos hoje que literalmente o nosso mundo tem se tornado uma grande Sodoma e Gomorra. A cidade do prazer, onde tudo é isso, tudo é o prazer, tudo é o prazer. E precisamos então reconhecer que a cultura da sensualidade atinge nós cristãos, homens e mulheres, casados ou jovens. Nós também estamos inseridos aí. Jovens irmãs, por exemplo, muitas vezes querem se parecer com os ícones sensuais, femininos, e os homens, por sua vez também, os rapazes, querem parecer com os ícones apontados pela cultura. Então, com a indústria da moda, não é? Roupas são lançadas para homens e para as mulheres que valorizam cada vez mais a forma de seu corpo, para que eles possam se mostrar como esses ícones, como os artistas, como, não é, os modelos, as modelos. O mundo, então, nos dá literalmente referenciais de impureza para imitarmos. É isso que acontece hoje. Cada vez mais. Não é fácil, então, meus irmãos, lutar contra a cultura. Não é fácil. Sei que o caminho mais fácil é ceder. E é o que muitos têm feito. É mais fácil ceder. Por que lutar contra isso? Porque às vezes, quando nós estamos pontuando esses problemas, dizendo, olha, isso não, peraí, já passou do limite, né? Vamos tomar um pouco de cuidado, de respeito. As pessoas acham que a nossa fala, ela é retrógrada, radical, antiquada. Não! Nós só estamos procurando sermos humanos. Nós só queremos ser humanos, racionais, que têm consciência de seus atos. É só isso. Mas para muitos, o nosso discurso é uma coisa radical. Não, vocês falam coisas aí que é cor do passado. Passado não. O errado continua sendo errado e sempre será errado. E o certo é o certo e ponto. Essa é a verdade. E nós sabemos disso. Interiormente nós sabemos disso. Mas é mais fácil ceder. Porque quando nós cedemos à pressão do mundo, o mundo nos abraça, o mundo nos ama. Porque nós estamos indo na contramão do mundo. É muito mais fácil. Ou então, tomar a atitude que muitos também têm tomado hoje, que é fugir, sair da cidade, se isolar de repente. Mas não devemos buscar, meus irmãos, o caminho mais fácil. Pois sabemos onde a porta larga pode nos levar. A porta larga não é a porta para um cristão passar, não. A porta que nós somos chamados para entrar, para passar, ela é estreita. Ela é difícil, ela tem conflitos. Ela nos chama, nesse sentido, a seguirmos a vontade de Deus e não a vontade dos homens. E não aquilo que o mundo está ensinando. A nossa agenda não é a agenda do mundo. Somos chamados, então, para sermos sal e luz neste mundo, não é? E não fora dele.
Então não adianta fugir do mundo. Temos que estar aqui e aqui nós precisamos brilhar como testemunho cristão. Que diferença uma lâmpada acesa durante o dia pode fazer? Imagina, meio-dia em ponto, você vai lá acender a lâmpada na rua. Para quê? Vai fazer que diferença? Não é? Nenhuma. Do que servem, por exemplo, as lâmpadas nos postes acesas durante o dia? De nada, é uma inutilidade. Mas se acesas durante a noite, nas trevas, tornam-se referência. Iluminam e mostram com segurança o caminho. Assim devemos também ser no mundo, irmãos. Um referencial de amor a Deus, de temor a Deus, de respeito para com o próximo. É assim que devemos brilhar. Ainda assim, precisamos admitir que não é fácil. É sim um desafio. Não é fácil para os pais, por exemplo, educarem seus filhos em casa. Também não é fácil para os oficiais da igreja educarem, ensinarem a congregação, não é, a lutar contra os males de uma cultura depravada. Não é fácil, não. Tá? Não é fácil dizer a um jovem cristão hoje, observem, isso é um desafio hoje, não deveria ser um desafio, mas é um desafio. Imitem a Cristo. Imitem a Cristo. Procurem se espelhar em Cristo. Isso tornou-se um desafio para o jovem cristão hoje. Porque há tantos ícones, há tantos ídolos levantados pelo mundo, tantos atores, atrizes, pessoas de destaque, youtubers, influencers, tantas pessoas que as pessoas seguem, que o mundo segue, que é difícil para um jovem cristão, às vezes, pensar: nossa, eu devo imitar a Cristo na minha vida. Como a Bíblia ensina, ela nos ensina a imitarmos a Cristo e não o mundo. Ele deve ser o nosso referencial e não o mundo. Mas tornou-se um desafio. Então, é um desafio dizer para o jovem cristão hoje: tenha como referência os piedosos das Escrituras. O povo santo de Deus é um desafio. Por isso a pergunta fica para nós, irmãos: o que ensinar? Como podemos combater a impureza em nossa própria vida? Em nossa própria vida. Ora, irmãos, Cristo nos dá princípios maravilhosos para isso. Ele usa palavras duras para mostrar as implicações internas do pecado e para falar sobre o inferno como destino final daqueles que não amam a Deus. Mas nosso Senhor Jesus não fez o que muitos costumam fazer hoje, tá? Aumentando ainda mais as regras, estabelecendo mais mandamentos e uma lista do que não podemos fazer. Ele não fez isso, pelo contrário. Ele ensina como podemos lutar contra nós mesmos, nos dando uma compreensão correta do sétimo mandamento e também nos dando motivações corretas para batalharmos contra as nossas próprias fraquezas. É isso que o Senhor faz. Jesus ensina que obedecer ou não obedecer, então, é uma questão de amor. Obedecer ou não é uma questão de amor. O que amamos mais? O que é mais valioso para nós? O que é melhor para nós? Isso realmente é importante. Não adianta para nós criarmos regras em cima de regras, achando que vamos conseguir com isso manter a pureza de nossos filhos, ou na vida dos membros da igreja. Estabelecer, por exemplo, um look cristão reformado, com todos os tipos de roupa que devem ser usadas por homens ou mulheres cristãs, não impedirá com que as pessoas vivam a pecar, se entregando à impureza de outras formas. Então não basta criar regras, não faz sentido isso. Não é? O que vai fazer com que alguém lute realmente contra a sua própria impureza, contra o pecado, é apenas uma coisa: o amor a Deus. Então trata-se do que amamos mais. Tem a ver com amor. É o amor que nos motiva a lutar contra aquilo que é errado. Não alguém impondo regra somente. Não adianta nada um líder cristão, um líder religioso, eu como um pastor dizer: vocês não podem fazer isso, nem aquilo outro, nem vestir isso, nem aquilo, nem ouvir. Isso não vai adiantar nada, irmãos. Isso vai ser um tipo de pressão que eu estarei colocando sobre as pessoas e que elas não vão obedecer, e se às vezes permanecerem na comunidade, vão obedecer na minha frente, mas quando eu não estiver olhando, vão fazer tudo errado. Então não adianta isso. Pergunta então, espero que cada um possa refletir nessa pergunta: o que você mais ama nesta vida? O que você mais ama nesta vida?
os prazeres temporais, ou o reino eterno prometido por Jesus Cristo? O que você mais ama? Os ídolos levantados pelo mundo que querem te dizer como você deve se vestir, o que você deve assistir, com quem você deve parecer? Ou você ama o Rei dos Reis, Jesus Cristo, que te ensina o caminho da vida, do amor a Deus e ao próximo? Ora, é sobre Ele que constantemente estamos aprendendo. Sobre Cristo. Jesus afirma então, se o teu olho direito te fizer tropeçar, ou se tua mão direita te fizer tropeçar, são palavras fortes, né? Arranca e lança para fora de ti. Joga longe de você. Parecem palavras realmente muito radicais, mas na verdade ele está ensinando sobre qual é a prioridade de cada um. Sobre o que realmente amamos nessa vida. Ele diz que é preferível, são as palavras de Cristo, que é preferível que se perca um dos nossos membros, aqueles que temos usado para o pecado, do que todo o nosso corpo ser lançado no inferno. Tá? É uma questão de prioridade, do que realmente amamos. E se para que sua vida, não é, você precise amputar, por exemplo, um braço ou uma perna, não é melhor viver? Por mais que represente, na lógica realmente, né, na prática, amputar um membro do corpo para salvar a sua própria vida, representa muita dor, mas não é melhor viver? Sempre é melhor viver. Ou seja, ele claramente está colocando em xeque o que é realmente melhor. Perder um pequeno membro, algo em nossa vida que nos faz mal, pois nos conduz ao pecado, ou então perdermos não somente uma pequena parte, mas toda a nossa vida sendo totalmente condenada ao inferno. O que é melhor? Pergunto ainda. Quem é louco de sacrificar todo o corpo por causa de um olho ou de uma mão? Quem é louco? A dor é grande, sabemos, mas podemos viver sem aquele membro. No sentido, às vezes, limitados, sim, mas sabendo que a dor passará. Quem é louco de sacrificar a vida toda por algo que é tão pequeno e tão insignificante que dura apenas um instante? Deixando a vida verdadeira, não é, o que realmente importa de lado. Quem é louco para fazer isso? Temos uma resposta. Nós, seres humanos, somos loucos para fazer uma coisa dessa. Nós somos assim, loucos. O ser humano é capaz de fazer tamanha loucura. Lembre-se, por exemplo, do primeiro casal. Adão e Eva. Eles sacrificaram tudo. Sacrificaram a vida, a comunhão com Deus, o estar no Éden, no paraíso, por causa de um mísero fruto. Sacrificaram tudo por causa de um fruto. Tudo. E hoje, muitos também têm sacrificado tudo por mais um gole, por mais um trago, por mais droga, por sexo fácil. Sabe por quê? Porque a impureza é viciante. A impureza é viciante porque ela instiga a nossa natureza. Ela instiga a nossa carne. Quanto mais é demonstrado o que é impuro, mais nós queremos. A nossa natureza é assim. E muitos têm feito isso, essa loucura, irmãos. Então, temos essas reflexões. Observem bem. Quem será lançado no inferno segundo as palavras de Cristo? Porque ele toca nesse assunto aqui. Quem será lançado no inferno segundo as palavras de Cristo? Ora, aqueles que amam mais os prazeres transitórios, que olham para esta vida e amam mais do que tudo esta vida, este tempo presente. Que acham que os princípios morais e a vida de pureza são coisas aprisionadoras, que não suportam princípios. E que entendem que tudo o que é bonito deve ser mostrado, mesmo fora de lugar. Estes preferem não sacrificar o olho ou a mão, mas a vida toda, pois eles se contentam e se apegam
apenas aos prazeres transitórios. Fazem tudo por prazer momentâneo, de agora. Arriscam tudo por isso. Quantos pais ou mães de família não estão destruindo os próprios casamentos por causa de um rostinho bonito? Por causa de um psil? Isso é sério. Isso acontece todos os dias. Quantos jovens hoje não estão escravizados às drogas porque aceitaram uma tragada, uma carreirinha, porque resolveram cheirar, só para provar como é que é. E hoje não passam de escravos, trazendo dor a si mesmos e aos seus familiares. Agora, a outra pergunta: quem será preservado para a vida eterna segundo as palavras de Cristo? Ora, aqueles que estão dispostos a deixar a impureza, que é tão atrativa, eu sei, mas eles deixam de lado, e lutar sempre para cortá-la de suas vidas, ainda que sintam dor por causa disso. E sabem, porque estes terão coragem de arrancar, claro, né, entre aspas, o olho ou mão, não é uma coisa literal, ok? Olho ou mão, isto é, aquilo que conduz ao pecado, simplesmente por causa do amor. Eles conhecem a graça de Deus em Cristo. Receberam a promessa de um reino que é inabalável, maravilhoso e infinitamente melhor do que tudo que nós temos aqui. Eles estão aprendendo a amar mais e mais o reino de Deus do que os prazeres transitórios dessa vida. Eles estão sendo preenchidos pelo conhecimento do Senhor. A cada estudo, a cada sermão, a cada pregação, a cada encontro com os irmãos, ele está aprendendo mais. Ele está aprendendo mais sobre Cristo, sobre o seu reino, sobre sua promessa, sobre sua bondade, e ele quer mais. E por causa disso, ele começa já a contemplar pela fé a promessa de Deus. E por isso, acaba deixando tudo isso de lado, porque ele sabe que não há nada melhor do que essa bendita promessa de Deus, de que um dia, se nós crermos nele, nós estaremos com ele em um reino perfeito de alegria eterna. Percebem, irmãos? A grande lição aqui é justamente sobre o amor, sobre o que mais importa nessa vida. Se para nós os simples prazeres momentâneos significam tudo, é o que nós entendemos como o melhor, tão necessário, que não podemos viver sem eles, então não tiraremos de nossa vida aquilo que nos faz pecar ou induz outros ao pecado. E seremos adúlteros na vida. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E isso não é a mera opinião de um pastor. Às vezes as pessoas elas acham que o que nós estamos falando, a nossa pregação, isso é opinião sua. Não, não é opinião minha. Pouco importa a minha opinião, o que eu acho ou deixo de achar, tanto faz como tanto fez. O ponto é o que o Senhor nos diz em sua palavra. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. Ouçam bem o que Paulo disse. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o Senhor dizendo em sua palavra. Em Apocalipse 22, verso 15, é dito quem são aqueles que não entrarão na cidade santa prometida por Deus, novo céu e nova terra. Mas fora ficarão os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem. Entendam aqui prostituição não como aquela prostituição básica de alguém vender literalmente o corpo por dinheiro. Não. A prostituição é todo tipo de imoralidade. São aqueles que se entregam aos seus desejos impuros. Ele está dizendo que esses ficarão de fora da cidade santa. Não herdarão a promessa de Deus. Mas se conhecemos o amor de Cristo, irmãos, sua maravilhosa graça, então, ainda que nos custe muito, eu digo mais, ainda que nos custe tudo neste mundo, ainda que nos doa profundamente, deixaremos a vida de pecados
ainda sendo tentados todos os dias e caindo também em pecados porque somos fracos mesmo, ficaremos inconformados com a nossa própria vida, lutando para afastar de nós o maldito pecado que ofende a nosso Deus. E assim estaremos dispostos a arrancar o olho direito ou a mão direita, isto é, aquilo que nos faz pecar. Porque a vida que Deus prometeu é muito melhor, é preferível e por ela vale a pena deixar tudo. Tudo. Como o Senhor disse em outra passagem, Mateus 16, verso 25 e 26, ele diz justamente assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, que princípio maravilhoso, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Perceba como o princípio aqui é oposto ao do mundo. No princípio do mundo, como seria a lógica do mundo? Seria essa aqui. Ora, quem quer a vida, procure a vida. Ou seja, viva intensamente fazendo o que o teu coração deseja, o que tua carne quer. Não importa o quê. Certo? Viva pelo prazer, porque é isso que você deseja. Cristo ensina diferente. Ele fala, quem quiser salvar a sua vida, quem quiser buscar esta vida, perdê-la. Mas quem a perder por amor de mim, achá-la. A verdadeira vida só vem por meio da morte, olha só. A nossa esperança vem daí, da morte de Cristo. E ele fala mais no verso 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Às vezes as pessoas não pensam nisso. Elas pensam que se ganhar tudo, se fizerem tudo o que o coração deseja, mesmo sendo pecado, elas estarão bem, felizes, satisfeitas. O que importa, não é esse o dito comum hoje, não importa mais o que é certo, o que importa é ser feliz. A pergunta comum da nossa cultura é essa, alguma coisa é proposta a nós, e a nossa pergunta, não é, isso é certo? Não é, quanto eu vou ganhar com isso? O mundo está se preocupando mais com o que é certo, irmãos. Parece que o que é certo não importa mais. Só que, infelizmente, tenho que dizer para as pessoas que importa sim. Continuará importando. Ora, se cremos que há um Deus, irmãos, se Deus existe, então há uma maneira correta de viver. Isso é muito importante compreender. Percebe então? Quando entendemos o princípio do amor, eu não preciso então dizer a cada um como viver. Não. Não preciso, como pastor, dizer aos membros da igreja, não assistam a tal série, não ouçam a tal música, não vistam tal roupa. Eu não preciso dizer isso para ninguém. Isso não é necessário. Eu sei que tem pessoas que fazem isso, mas para que fazer isso? Não vai adiantar nada. Criar uma lista de mandamentos, além dos mandamentos dados por Deus, não ajudará ninguém na verdadeira piedade. As pessoas podem até, suponhamos que vamos ser aqui uma comunidade, hiperlegalista, então aqui, para ser um visitante sequer, ou então um membro, ou qualquer coisa, aqui dentro tem que estar vestido, de uma maneira, quase trazer de novo o século XVIII, o século XIX. E a gola da camisa das irmãs tem que ser até aqui, a manga até aqui, e o vestidão tem que arrastar no chão, senão não é santo. E os homens, por sua vez, só paletó e gravata e o cabelinho penteado de lado. E com muito gel de passagem. Imagine que eu estou falando assim com ironia, mas vocês sabem que existem comunidades que são assim, né? Que fazem um tipo de exigência que se a irmã colocar um brinco vai para o inferno. Infelizmente, tem gente que pensa desse jeito. Eu vou dizer para os irmãos, não adianta nada. Absolutamente nada. Porque Cristo está batendo nas questões do coração, dizendo que se alguém não ama a Deus, essa pessoa nunca o obedecerá de verdade. Nunca. Tá? Aqueles que amam a Deus como ordenado, eles saberão pelos princípios da palavra, se o olho deles ou a mão lhes faz pecar. E então, por amor a Deus, arrancarão de suas vidas, ainda que doa muito, tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Tudo aquilo. E se amarem o próximo de verdade, também não usarão o próximo como um mero objeto de prazer.
ou mesmo não vão provocar o próximo ao pecado, porque vão amar o próximo de verdade. E assim aprendemos que a única maneira de cada um de nós combatermos a impureza que Deus tanto abomina é amando ao Senhor e é também amando o nosso próximo. Vendo o nosso próximo como nós mesmos. Quem nós somos? Somos pecadores miseráveis e nós precisamos da misericórdia de Deus. Assim são todas as pessoas. Todos precisamos da misericórdia de Deus. Todos. Quem ama mais a si mesmo, irmãos, e os seus próprios prazeres, não verá a vida. Mas quem tem a verdadeira vida em si, por causa da fé genuína operada pelo Espírito Santo, este lutará. Mesmo que ele chore, ele lutará. Como lemos na palavra de Deus, Provérbios 24 nos diz, no verso 16, não é? Por 7 vezes cai o justo e se levantará. Ok? Mas os ímpios serão derribados pela calamidade. Aqueles que são do Senhor, é claro que eles vão cair. Eu sou um cristão e eu tenho que dizer que todos os dias eu tenho que pedir perdão a Deus porque eu sou um pecador. Então, pessoas que amam a Deus ainda assim caem, pecam todos os dias, mas não ficam prostrados. Porém, os ímpios, aqueles que não amam o Senhor, eles se perderão nas calamidades, se afundarão no pecado. Se pertencemos a Cristo, então, não será para nós um absurdo, não é, seguirmos as orientações do nosso catecismo, rejeitando assim em nossas vidas, não é, o mundo com um modo de viver impuro e irreverente. Se Cristo é verdadeiramente a vida que habita em nós pelo Espírito Santo, então buscaremos pureza no pensar, no falar, no vestir e na maneira como nós vivemos neste mundo, preocupados em servir a Cristo. Pergunto aos irmãos, Cristo é a vida em você? Você já provou a bondade do Senhor? Você hoje já sente o alívio pelo perdão dos pecados em Jesus Cristo? Eu quero concluir, irmãos, dizendo que não devemos ouvir as palavras do Senhor como sendo palavras ameaçadoras. Não são palavras ameaçadoras, são palavras reveladoras e orientadoras para nós. Ele nos revela qual é a sua vontade para as nossas vidas, que é pureza. E também nos ensina como devemos viver, o que devemos priorizar em nossa vida. Ele nos chama então para uma vida de amor verdadeiro a Deus e ao próximo. Ele nunca prometeu que seria fácil. Nunca prometeu isso. Porque na verdade ainda resta mal em nós, somos pecadores. Mas ele já nos livrou da culpa e da condenação do pecado por meio da cruz. Agora, meus irmãos, esta é a grande bênção, somos livres para obedecer e louvar a Deus de todo o coração. Sim, nós somos tentados, mas pela obra de Cristo nós temos a liberdade de lutar contra o pecado. Coisa que antes não faríamos. Não tínhamos como fazer. Não tínhamos força. Portanto, se você sentir em sua vida que está realmente ficando difícil, que o ser cristão está pesando e sua carne deseja este mundo, esta vida, então lembre-se do que ele já fez. Lembre-se do que ele já fez. Lembre-se de que o fardo de culpa pelo pecado ele já carregou e que o fardo que ele nos dá é suave e é leve. Leve. E mais, quando a angústia chegar ao seu coração, você deve orar ainda mais profundamente, reconhecendo as suas fraquezas e clamando a Ele por ajuda. Pois através dele temos acesso ao trono da graça. Nas nossas maiores tentações, nós podemos clamar a Deus: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor, está pesando, eu estou sofrendo, meu coração está abalado por causa disso. Me ajuda, me socorre. E Deus nos socorre, irmãos. Ele nos dá força para isso. Ore a Deus, em nome de Cristo, e diga a Ele com sinceridade:
Abra o seu coração a Cristo Jesus e fale na hora de sua angústia, diante de suas tentações e mesmo dos convites do mundo. Diga ao Senhor. Diga se você tem fé em Jesus Cristo. Se você crê de todo o coração, diga e estiver sendo tentado. Diga, eu creio, Senhor, na tua divina promessa. Vitórias eu já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que eu tropeço. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol, Criador, aquele que nos guia. Contudo, por nossa fraqueza, tá? Contudo, eu não posso segui-la sozinho. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Bem sei que nas preces, nas orações, eu posso buscar ao Senhor e jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo, é possível que eu dela me afaste. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, qualquer coisa, não valem a bênção do reino divino. E nada vale. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Que venhamos buscar a Cristo diante do mundo que nos tenta ao mal, à impureza, e pedir a Ele socorro, sabendo que Ele nos socorre e que Ele nos ajuda. Amém?